Fala, gente, como é que vocês estão? Olha só, no desenrolar de um inventário, muitas coisas podem acontecer. Muitas coisas de verdade. E uma daquelas que mais acontece são negociações, são transmissões de valores. Como assim, professor? Está meio subjetivo ainda a sua pergunta. Isso aqui é um processo de inventário. Vamos trabalhar isso como se fosse uma linha reta. Esse é o famoso processo de inventário. Gente, o falecido pode ter deixado o quê? Casas, não é? Deixado apartamentos, deixados áreas rurais, aqui o campinho, tudo isso. Isso tem um valor pecuniário. Esses apartamentos aqui poderiam estar alugados, não é mesmo? Essa casa aqui pode ser vendida, não é mesmo? Tudo isso pode ocorrer, pessoal, ao longo de um processo de inventário. Um processo de inventário às vezes dura 1 ano, 2 anos, e nesse intervalo de tempo muitas coisas podem ocorrer. Nessa situação, valores, veja só, valores vão ser creditados no inventário. Porque aqui temos um inventário que começou com uma casa, e essa casa foi transformada em dinheiro, em 200 mil reais. Sobre esse dinheiro tem juros, sobre esse dinheiro tem uma série de atos. De igual forma, nós temos aqui apartamentos que mensalmente foram depositados valores a títulos de aluguéis. Ocorre que, quando valores entram e saem de um patrimônio derivado do inventário, se faz necessário um demonstrativo, uma base de cálculo. Nós chamamos essa ação de prestação de contas. Entenda comigo uma coisa. Entenda muito bem comigo uma coisa. O inventariante é aquela figura responsável para auxiliar o juízo quando da condução desse processo de inventário, tem inúmeras atribuições, correto? Na prática mesmo, é o inventariante que representa todo esse conjunto de herdeiros e patrimônio perante o juízo. Então o juiz, quando ele quer que determinada medida seja tomada, ele não vai intimar Pedro, Maria e Tiago, não. Vai intimar lá o seu Afonso, o inventariante. Seu Afonso, proceda com a juntada desse documento. Proceda com isso. É dever de seu Afonso apresentar todas as petições adequadas. É dever de seu Afonso cuidar do patrimônio. E é dever do seu Afonso cuidar justamente de todos esses valores creditados ou extraídos de um processo de inventário. Então, o aluguel aqui era de R$1.000. É dever de seu Afonso cuidar para que mensalmente esses R$1.000 seja resguardado da melhor maneira possível numa conta à parte. Esses R$200 mil derivados da venda da casa, lembra-se, o Afonso está representando essa casa, é ele que vai vender. Então, consequentemente, o dinheiro será pago a ele. Todo mundo está entendendo o papel de um inventariante. Ocorre que, gente, é muito comum em inventários, bem-vindo ao Brasil como ele é, fraudes desse inventariante. E fraudes, eu não poderia nem dizer fraudes criminais, mas fraudes de expertise, inventariantes muito inteligentes. E o que eles fazem? Eles pegam esse dinheiro aqui do aluguel e ficam para eles. Ou mesmo retiram uma parte desse dinheiro da venda, ou mesmo fazem inúmeras outras coisas para, de certa maneira, ser mais beneficiado que seus irmãos. Isso é realidade em processos de inventário, quando os inventariantes são mais beneficiados que os seus outros irmãos por estarem justamente em contato com esse imóvel. Então, o que os outros irmãos podem fazer para que o inventariante não seja mais beneficiado que eles? Afinal, todos são filhos, todos têm o mesmo direito àquela herança deixada pelo falecido. Eles podem exigir que esse inventariante preste as contas. Essa prestação de contas pode ser de uma forma muito simples, a depender, claro, a simplicidade de uma prestação de contas, pessoal, tem a ver justamente com a complexidade do patrimônio deixado. Se a gente está falando aqui de 10, 15 casas alugadas, apartamentos, terrenos arrendados, casas vendidas, você está entendendo aí comigo que existe um complexo cálculo aritmético, um complexo esboço de cálculo que deve ser feito até mesmo pelo um contador. Mas existem casos que é só um aluguel, uma casa, então você pode fazer essa prestação de contas nos próprios
autos do inventário. Algo simples, algo objetivo. Quando demanda toda essa segmentação de entradas, saídas de valores, todas as negociações, então você deve entrar com autos apartados. Qual é o fundamento de autos apartados para não bagunçar o inventário, pessoal? Quem já teve contato com o processo de inventário sabe muito bem disso. Ele é um processo que tem inúmeros atos, tem inúmeros documentos. Ele é um processo grande por si só. Então, se você coloca dentro dele ainda prestações de contas, outros atos incidentais, consequentemente, esse processo tornar-se ainda maior e de difícil compreensão para o juiz na hora de decidir, na hora de tratar de todas as situações ali contidas. Então, a prestação de contas se serve justamente para demonstrar os valores que entraram, os valores que saíram dentro desse inventário. É dever do inventariante efetuar a prestação de contas. Mas ainda, diante de cálculos aritméticos complexos, conhecimento técnico complexo em relação a isso, muito simples. O inventariante tem o dever de contratar um contador para que proceda com todos os cálculos necessários para a apuração dos valores e prestar as contas perante o juízo. Em que momento processual isso é feito? Ao término da primeira fase do inventário, onde a gente vai ter lá o patrimônio líquido, para não, de certa maneira, o inventariante não ter ficado com nenhuma parte. Então apresenta as contas, olha, tudo foi todos esses valores que entraram, foi todos esses valores que saíram, foi todos esses valores X, todos esses valores Y. Depois de prestadas as contas, o juiz homologa as contas e segue o processo de inventário para pagamento de TCMD e consequente partilha. Eu falo tudo isso dentro do meu curso de inventário e partilha. Nós iremos trabalhar desde lá a petição inicial, passando por todos esses atos, inclusive as prestações, a prestação de contas. Eu demonstro o passo a passo de apresentar essa petição inicial tão importante para a unanimidade, tão importante para a validade do próprio processo de inventário e todos os atos que anteriormente foram feitos. Você deseja conhecer um pouco mais sobre prestação de contas e processo de inventário? Convido você a conhecer meu curso avançado sobre inventário e partilha, clicando no link que iremos deixar aqui abaixo. Vai ser um prazer imenso ter vocês comigo. Até lá!